Tenha paciência, Deus cumprirá as promessas com você. Diz assim o texto. Eu vou lendo e vou falando, tá bem? Para falar o que Deus botou no meu coração. Ora, verso 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Primeiro, nunca duvide da promessa que Deus fez para você. Mantenha sempre a fé, a confiança acesa no Senhor. Sarai, preste atenção ao texto, verso 1. Sarai, mulher de quem, irmãos? De Abrão. A palavra está sendo clara, diz assim: Sarai, mulher de Abrão. Ela era esposa de Abrão. Era ela que era a esposa dele. Direitos de esposa. Não dava filhos a Abrão. Nesse tempo aqui, Sarai já tinha uma idade avançada e já estava num período que a mulher não era mais fértil. Ela era estéril, e além da questão de ser estéril, ela também já não, pelos processos naturais, não poderia mais ter filho, porque não ovulava, é isso mesmo? Não dava filhos por isso. Então, na perspectiva humana, já tinha se encerrado, e ela acreditou nisso. Talvez ela esqueceu ou não quis levar a sério o que Deus havia prometido para sua casa. Achou que demorou demais. 10 anos antes, o Senhor havia prometido para ela e Abrão um filho. Abrão faz um questionamento a Deus quando ele fala assim no capítulo 15: não temas, eu sou contigo e eu vou lhe recompensar. Abrão, então, questiona a Deus: o Senhor vai me recompensar? Vai me dar, mas eu não tenho para quem deixar. Eu tenho um escravo na minha casa, que nasceu na minha casa, chamado Eliezer. Eu vou deixar para ele, ele será o meu herdeiro? O Senhor, vem aqui para fora. Não será ele o seu herdeiro. Deus já tinha feito isso com ele, quando chamou para dizer que a descendência dele ia ser como a areia do mar. Agora Deus o chama e mostra o céu, assim, ó, tá vendo? Como as estrelas do céu. Não será ele, o herdeiro sairá das suas entranhas. Mas Sarai chegou e duvidou, e ela pega e quis dar uma ajuda a Deus. Irmãos, olha para mim, Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os propósitos dele. De uma mãozinha nossa, um empurrão nosso para Deus, assim, eu estou fazendo aqui, e aí nós vamos criando algumas desculpas, alguns jeitinhos para poder dizer que está ajudando Deus, que Deus está aprovando. Deus não está aprovando. O propósito é dele, e ele cumprirá do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. E nós que somos servos de Deus, como é aqui o caso de Sarai, que já tinha vivido algumas experiências com Deus, somos tentados em algum momento da vida, quando as coisas estão demorando para nós, querer fazer isso aqui. Mas preste atenção, que ela quis dar um jeito, e o nome desse jeito que ela quis dar chama-se Agar. Mas tinha uma serva egípcia, que quando eles foram ao Egito, quando ela sai de lá, do Egito, com Abrão, com o faraó, encheu eles de bens e deu alguns escravos. Por aquela questão que ele disse que ela não era esposa dele, que era irmã, com medo de o faraó matá-lo e roubar Sarai para ele. Assim, ela sai com essa serva, era dela, não era de Abrão, e chega para Abrão e faz uma proposta. Olha só, Abrão, meu esposo, meu senhor, como chamava, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Bem, reconheceu que Deus havia impedido, e é verdade. Mas a madre que Deus fechou é a madre que Deus abre. E ele havia prometido que iria abrir. Mas tanto tempo se passou, na verdade, que não teve mais
esperança, perdeu a esperança no meio do caminho. E eu quero dizer para você que até o nosso último respirar, a esperança em Cristo precisa estar acesa dentro de nós. Ela pega e dá um jeito. Olha o que diz: tome, pois, a minha serva. Tome, pegou a serva dela. Tome, meu marido. E diz o texto que talvez, então ela não tem certeza, mas ela diz: talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Quem que tem filhos? Ela está dizendo: eu possa ter. Então não é a serva que vai ter, eu possa ter por meio dela. Acho que é o primeiro caso de barriga de aluguel aqui, né? Eu possa ter por meio dela. Então, o filho que geraria no ventre de Agar seria filho de Sarai e não de Agar. Pelo menos é o que ela aqui afirma para Abrão. Então, o que aconteceu? Ela duvidou da ação sobrenatural de Deus no seio da sua família. Ah, pastor, está tudo muito difícil dentro da minha família. Tá, mas não duvide da ação sobrenatural. Faça o natural e o sobrenatural deixe por conta do Pai. E resolvido assim. Mas está demorando demais, Senhor. A Bíblia dá a resposta. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Já deu a resposta. Então tenha paciência. E o salmista, ainda para confirmar essa questão nossa de paciência, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E essa paciência é uma paciência que pode ser aquela longanimidade meia longa, mas tenha paciência, não atropele, não queira tomar o lugar de Deus dentro da sua família. Amém? Não queira tomar o lugar de Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus. Segundo, ainda no verso 2, diz assim: e Abrão concordou com o plano de Sarai. Abrão concordou com o plano de Sarai e não concordou com o plano de Deus. Deixou de ouvir Deus para ouvir Sarai. Abrão é o varão da casa. Abrão é o sacerdote da casa. Na hora que a mulher falhou em querer cumprir o plano de Deus, cabe a Abrão chamar a mulher aqui. A palavra de Deus diz assim: Deus mandou fazer assim, e é assim que nós vamos fazer. Sarai pode espinhar, arrancar os cabelos, subir e descer. Você, Abrão, varão da casa, segure, porque Deus confiou a você a responsabilidade da casa. O sacerdote da casa pertence, o sacerdócio da casa, melhor dizendo, pertence ao homem. O plano que vem da parte de homem, seja por mulher, por filho, por terceiros, para destruir o plano de Deus, cabe ao sacerdote brecar e não concordar, para poder agradar a digníssima. Não precisa ser mal educado, nem precisa ser grosso, mas precisa ser firme e pautado na palavra. Daí a importância de um varão da casa conhecer as escrituras, ser ele o que pega na mão da digníssima, e nós vamos à casa do Senhor, somos nós que vamos ajoelhar diante do Senhor, cabe a ele. Mas aqui Abraão frouxou, concordou com esse plano maléfico. Não concorde. Então Sarai, de novo a palavra diz, mulher de Abrão, afirmando, a mulher é ela, não a outra, tomou Agar e disse que Agar, sua serva, a Bíblia vai explicando, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão.
quebra o princípio do casamento. Era o costume da época, era a cultura maligna. Deus nunca aprovou a poligamia. Deus engoliu, que os homens tinham desviado no Éden, mas ele nunca aprovou. Tanto é que quando Cristo vem, que o homem restaurador, segundo Adão, acaba com isso. O homem seja marido de uma mulher só. Ele concordou. Ela pega a mulher, Agar, a serva, e deu por mulher Abraão, seu marido, que agora passaria a ser marido da outra também. E deu por mulher Abraão, seu marido, depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Verso 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Este plano aqui é um plano de homens. Deus não disse a Abraão que ia construir a família dele e que ele não ia ter, o filho da promessa viria de uma escrava, de uma serva. Paulo pega esse texto com uma alegoria no livro de Gálatas e diz que este aqui, o que nasceu desta mulher, é da carne. E o que nasce de Sarai é a promessa. E ele faz a comparação do de Cristo e o que não é de Cristo. Guarde no seu coração a promessa de Deus, que no tempo dele ele cumpre e não precisa de empurrão seu. Cuide do que é seu. Cuide da sua casa, homem e mulher. Se alguma tentação vier para querer fugir dos planos de Deus, como assim, criando atalhos, cai fora. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus para guardar sua mente, pede a Deus para guardar o seu coração e ande no caminho do Senhor. Agora, Abraão tem relação com a escrava, ela fica grávida. Não creu, a Sara não creu na promessa. Abraão concorda com um plano que não é de Deus, e ele é considerado o pai da fé. E agora entra na família soberba, que vem a seguir. Ao saber, verso 4, que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Agora eu é que sou a manda-chuva daqui. Você não engravidou, quem engravidou fui eu. Quem vai dar o filho da herança sou eu, não você. O orgulho tomou conta da família. Ou seja, o plano que não veio de Deus para poder facilitar e criar atalho na família já começou a trazer problemas. O problema que causa na família, o que causou na família de Abraão, é o problema que causa na família do outro Abraão, se for por esse caminho, qualquer um de nós. Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que, Senhor? Logo eu. Faça uma retrospectiva e veja quais planos a família traçou, se está ou se estão dentro dos planos de Deus, ou se desviou dos planos de Deus. Começou a trazer problema. E entrou logo pela soberba. E a soberba precede a queda, a ruína. É o que aconteceu com ela. Ore a Deus para que a soberba não tome conta do seu coração. Senhor, guarda o meu coração para ti e repreenda, ó Deus, todo qualquer tipo de soberba em algum momento de alguma vitória que Deus lhe conceder. Amém? A soberba tomou conta, agora entra a vingança, o ódio. Quando se cria atalhos no meio da família, para tirar o plano de Deus de cena e colocar o nosso, entrou a soberba, agora entra o ódio, entra a vingança. Diz o texto, então Sarai, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora, verso 5, então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Ela dirige a Abraão.
Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue-me entre mim e você. Quem começou o problema? Sarai. Agora ela joga para quem a culpa? O marido. Por que jogou para o marido? Porque ele concordou com ela. Entendeu? Na hora que o cinto apertou, opa, eu saio de cena e começo a acusar o outro. E em uma família não é assim que se resolve os problemas. O problema chegou, então vamos juntar, vamos pensar, orar juntos para que resolvamos juntos. Ainda que venha a discordância na hora e tal, mas pede a Deus sabedoria. Alguém na família causou problema, mas se alguém concordou, todos causaram. Mas aí aquele papel de Eva, né? De Adão, a mulher que tu me deste, a serpente, ficou esse jogo. E ainda por cima coloca Deus no negócio. Não, eu juro por Deus, meu Deusinho, eu juro por ele. Não, Deus, julgue entre mim e você, Deus. Quer dizer, eu sou a justa e você é o justo. Presta atenção. Abrão respondeu a Sarai. Agora veio a falta de fé, a obediência a Deus, a falta de obediência a Deus. Veio o atalho, veio concordar com um plano, desobediência que não era de Deus, entrou a soberba, entrou o ódio, entrou a vingança, agora entra a omissão. Olha o que Abraão faz. Abraão responde no 6. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Abraão, agora que era hora de assumir a responsabilidade, a mulher que estava grávida de um filho dele, e ele teria que assumir, teria que chamar a Sara e falar assim: epa, já erramos uma vez, vamos errar de novo? A serva é tua, mas a responsabilidade agora é minha. Ela está grávida e o filho que está na barriga dela é seu. Cadê a postura? Mas muitas vezes o homem omisso, com medo de enfrentar a mulher, a esposa. Se eu fizer vai dar briga, vai dar confusão, pode até ter racha, separação na minha casa. Deus no negócio, na frente. Seja educado e seja firme. O problema já tinha causado. E não era dessa forma que tinha que resolver, não. Não foi você que me trouxe o problema, não foi você que me apresentou ela como mulher. Agora que ela está zombando de você, vem para mim, se vire. Foi isso que ele fez. Omissão dentro de casa. Terrível. E agora Sarai vem e humilha a escrava. Que tipo de humilhação seria esta humilhação? Talvez colocando para trabalhar excessivamente ao ponto de abortar a criança. Desprezando. E toma-lhe trabalho para Agar, ao ponto de Agar não aguentar a humilhação. Ninguém nasceu para ser humilhado, e ninguém nasceu para humilhar ninguém. Deus também não criou o ser humano para ser escravo de ninguém, mas o homem na soberba começa a escravizar pessoas. E aí ela humilha, Agar fugiu da presença dela. Agora, uma mulher com um filho na barriga, sem um lar, por conta da soberba. Não foi humilde o suficiente para ficar na dela. E agora tem que fugir. E a senhora não foi atrás. Mas, irmãos, Deus é Deus de bondade. Nós cantamos aqui. Deus é misericordioso. E aparece para poder ajudar a amainar a situação.
E diz o texto no verso 7, quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Onde que o anjo encontra Agar? Em uma fonte, no caminho de sul, ou seja, ela estava indo embora para o Egito, a terra dela, fugindo para o Egito. E o anjo faz a pergunta: será que ele não sabia o que estava acontecendo, de onde vinha, para onde vai? Deus aqui encontrou um álibi para ter uma conversa com o ser humano caído. Se encontrar, né, bater um papo. Que Deus maravilhoso, não é verdade? Caído, oprimido, humilhado, dentro de uma situação que não foi ela inicialmente que procurou, mas depois ela encarou, foi ela responsável também. Aí agora Deus vem trazendo uma palavra para ela. De onde você vem? Naquele momento que menos você espera, Deus aparece e fala com você. Ela na vida nunca poderia imaginar que Deus falaria com ela. Deus não despreza ninguém e nem esquece de ninguém. Deus não esqueceu você. Deus não esqueceu a sua família. Deus não desprezou você, Deus não desprezou a sua família. Pelo contrário, ainda que errados, Ele está cuidando da nossa família. Amém? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela admitiu: eu pertenço a ela, mas com ela eu não quero mais viver. Corro risco aqui nesse deserto de morrer de fome, de sede, de ser roubada, estuprada, vendida novamente para outro, mas para lá eu não quero mais. O lar onde não tem paz, o lar onde não tem sossego, lá onde não tem a tranquilidade, tem humilhação, pessoa daquele lá não quer ficar. Aqui aprendemos que dentro da nossa casa deve ser lugar de paz, de tranquilidade, de zelo, de amor, de gozo com Jesus. No lar cheio de pessoas erradas, que assim é o meu e o seu lar. Mas precisa ter essa paz. E nós precisamos pedir isso para o Senhor. Daí a importância de, toda vez que orarmos, pedir perdão a Deus pelo pecado ou pelos pecados e pedir ajuda a Ele para poder avançar. O anjo então disse para Agar: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Eita lá, Deus me aparece para mandar eu fazer algo que eu não quero fazer, voltar para o lugar que eu não quero ficar. Que coisa! Eu não quero não, Deus. Sinto muito, mas eu quero avançar, quero ir para o Egito. Volte. A palavra é clara, irmão. Se você achar por bem, faz o seguinte, volta. Não, a palavra é uma ordem. Olha só. Volte para a sua senhora. Você pertence a ela. E sujeite-se a ela. Tudo que ela mandar você fazer, faça. O que Deus está dizendo é o seguinte, entre linhas: faça porque eu ajudo você. Mas se submeta. Honre, que eu vou honrar você. Honre os membros da sua família, que Deus honra você. Honre quem você trabalha, que Deus honra você. Honre o seu patrão, que Deus honra você. Honre o seu funcionário, que Deus honre você. Deus honra você. Em alguns momentos vamos ter dias difíceis, trabalhos duros assim mesmo, mas ao invés de fugir da situação, nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Prestem atenção. O anjo dá ordem e o anjo do Senhor disse também: agora vem a promessa. Sim, eu vou voltar, vou sujeitar a ela e depois. Deus nem deixou ela perguntar, já faz a promessa. Qual é a promessa? 10. Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que
de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, e a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. A promessa. Olha aqui para mim. Deus sempre tem promessa para você. Deus sempre tem promessa para sua casa. Mas, Senhor, eu não consigo, eu errei aqui, eu fiz aquilo tudo contrário ao que o Senhor mandou, a minha casa está uma bagunça, está uma desordem. Pare e ouça a Deus. Ele ajuda você a organizar a sua casa, ajuda a organizar a sua família, e ainda como bondade, Ele faz uma grande promessa para você. E sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Você está grávida, o menino que está dentro da sua barriga é Ismael, ou seja, Deus ouviu a aflição dela. Então, na hora da aflição, que está tudo assim bagunçado, desordenado, que você não está conseguindo controlar, vá para a fonte de água viva. Está no deserto, chegue lá, derrame as suas lágrimas, diga a ele que essa fonte de água viva que você está aflito, aflita, clame, grite, chore, peça socorro. Ele ouve você. Mas só ouvir não é o bastante. Ele ouve e socorre. Palavra de Deus. Você sabe o que me chama a atenção também aqui, irmãos? É que Agar tomou uma decisão de obedecer a Deus. Ela tinha a opção de não obedecer. Não, Deus, tudo bem, o Senhor me prometeu, para lá eu não vou voltar mais. O Senhor é Deus, não é assim? O Senhor é Deus, tudo bem, Deus. O Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas, mas para lá eu não vou mais. Eu vou seguir o meu caminho. Então vá. Você consegue chegar do outro lado do deserto. Tudo bem, Deus. Antes de ser serva de Sarai, eu sou tua serva, eu volto. Eu não sei o que me espera lá, mas eu vou, sob a tua ordem. Sabe, irmãos, sob a ordem de Deus, vá. Eu não sei o que me espera lá, pastor, na frente, Deus sabe. Creia e vá. Tão somente obedeça. Né? E obedecer, meu irmão, como você fez aqui, irmão Dari, é renunciar. Renunciar aos pecados. Renunciar à vontade própria. Renunciar à soberba. Renunciar o orgulho. Renunciar ao eu. Renunciar a objetos que a gente valoriza, que rouba Jesus, a presença de Jesus em nossa vida. Agar renunciou o eu dela e voltou. E sabe o que ela reconhece? Agora do reconhecimento. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Entendeu, irmãos? Deus está dizendo assim para ela: eu ouvi a sua aflição. E ela está dizendo a Deus: Senhor Deus que me vê, me viu e me socorreu. Olha só. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Ela deixou de olhar para a senhora, para a humilhação que passou na sua casa, para o seu ventre, e passou a olhar para Deus. O Senhor é o Deus que me vê. Deus não está me vendo não, pastor. Sinto muito, mas olha, já faz dias que Deus não me vê. Eu até tomei umas decisões aí, ó, que Deus me perdoe, mas já tomei. Tudo bem. Mas há tempo de consertar. De voltar. É agora. Senhor, estou voltando. Eu estou entendendo, eu vou voltando. Conserta para mim. Me ajude. Senhor Deus que vê. Por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Ela voltou. E quando voltou, na casa dela, houve diálogo. Preste atenção aqui, que no verso 15 vai fechar assim o texto. Agar deu à luz um filho, Abrão. E Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha
86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quem disse para Abrão que o menino deveria se chamar Ismael? Agar. Deus disse para Agar. Então ela voltou, olha que interessante, se humilhou, chamou Abrão, chamou Sara, o texto não diz, mas no contexto a gente vai percebendo, relatou o que aconteceu com ela no deserto, o Deus que veio, que apareceu para ela e falou com ela, e falou que o menino que está no meu ventre vai se chamar Ismael, porque Deus ouve. Abrão e Sarai acreditaram nas palavras de Agar que Deus tinha dado, aceitou Agar de volta, inseriu no seio familiar, o menino nasceu e cresceu agora num lar com o pai e com a mãe, e com a outra ainda ajudando. Arrumou problema, teve que ajudar a criança, até uma outra situação que outro dia eu falo para vocês, está na frente, mas foi um projeto de Deus. Então, dentro da nossa casa, nós precisamos continuar acreditando em Deus, a fé acesa nas promessas que Ele tem para nós, não criar atalhos para querer resolver, ajudar Deus a fazer as coisas, não pegar o que Deus não me deu e mandar o outro fazer e não concordar com planos que não venham de Deus, porque quem concorda traz para sua casa sérios problemas, soberba, ódio, vingança, destruição. Mas Deus, por grande amor que é, ainda vem e reconstrói tudo, restitui o que nós perdemos.